Mais uma vez, bom dia a todos e bem-vindos à 25ª ENACOR, Encontro Nacional de Conservação Rodoviária, 48ª RAPV, Reunião Anual de Pavimentação. Seguindo os nossos trabalhos, as nossas palestras, nessa manhã de quarta-feira, tenho a honra de convidar para presidir a nossa mesa, aqui no palco, o senhor Glicério Triches, da UFSC. Bom dia. Também convido a nossa secretária da mesa, a Thaís Klein, da URGS Lapave. Bom dia, Thaís. Quero convidar o senhor Glicério, por favor, para fazer aqui agora a apresentação do nosso palestrante desta manhã. Por favor. Com você. Bom dia a todos. Em nome da BPV e da BDR, dou as boas-vindas à segunda palestra neste auditório desta manhã do nosso segundo dia de evento. Eu gostaria então de convidar o mestre Luiz Henrique Teixeira para subir ao palco e nós darmos início à apresentação. O Luiz Henrique, ele é engenheiro-chefe da CBB Asfaltos, mestre em engenharia e ciências mecânicas pela UFSC, membro do comitê técnico da ABEDA, membro da comissão do IBP, delegado do Brasil do SILA. Eu sou o subdelegado dele do SILA. O SILA é um evento, né, relacionado com asfalto, que integra diversos, ou praticamente todos os países da América Central, América do Sul, 2 países da Europa e também temos da América do Norte, o México e alguns representantes de alguns estados americanos, né? Nosso evento do SILA, aproveitando, será em Granada no ano que vem. O Luiz, então, ele é desenvolvedor de pesquisa na área de ligantes e misturas asfálticas na empresa, né, na CBB, e hoje, então, ele vai compartilhar com a gente a visão dele do que seja, né, um asfalto dentro da indústria 4.0. Né? Então, tem muita gente falando de indústria 4.0. Vamos ver o que é a indústria 4.0 em termos de ligantes e ligantes modificados. Ok? Luiz, 50 minutos. Obrigado. Tem aqui. Bom dia a todos. Obrigado, professor Glicério, pelas palavras. É uma honra para mim estar aqui hoje representando a CBB Asfaltos, num dos eventos mais importantes do rodoviarismo brasileiro. E gostaria de agradecer a presença de todos vocês, vários colegas, vários amigos, né? A diretoria da CBB Asfaltos aqui representada pelo Dr. Vinícius, a Giovana também representando a família acionista da empresa e todos os demais, né, estamos aqui. Hoje a gente vem apresentar algo bastante inovador para vocês, que talvez muitos, né, não estão tão acostumados com uma indústria de modificação de asfaltos. Então, a gente vem aqui mostrar alguma coisa para vocês, para que a gente consiga fazer uma mudança de paradigma em termos de indústria de modificação de ligantes asfálticos. Então, vocês hoje vão conhecer uma empresa que há 10 anos atrás ela resolveu virar a sua mesa, né? Ela trabalhava numa metodologia de modificação de asfaltos de forma tradicional, como o mercado atua, o mercado latino-americano atua. Em 2013, a gente recebeu alguns desafios e nós tivemos que mudar, né, o nosso modelo de modificação de asfaltos. E aí começamos a percorrer o mundo, né, buscando essas tecnologias e conseguimos, né, unir know-how americano, know-how alemão, algumas expertises japonesas. A gente conseguiu juntar tudo isso num único projeto, desenvolvemos esse projeto e colocamos ele em prática a partir de 2019. Passamos todo o período da pandemia
sofrendo como todos nós, mas não paramos os nossos serviços nesse empreendimento e em 2021 nós colocamos ele em operação e hoje ele é considerado por muitos, né, a indústria mais moderna de modificação de asfaltos da América Latina e uma das mais modernas do mundo. E com toda uma tecnologia, hoje ela se caracteriza como uma indústria 4.0. Bom, aqui, né, uma breve apresentação do que seria, né, uma indústria 4.0, mas o grande foco é você trabalhar com toda a digitalização e fazer uma melhora de processo e aumento de produtividade. Então, isso a gente conseguiu nesse novo modelo de modificação de asfaltos. Então, existe, né, uma Big Data industrial, onde você tem que ter, né, esses 4 pilares: veracidade, variedade, velocidade e volumes. Esses pontos aqui precisam ser atendidos para que você possa se caracterizar como uma indústria 4.0. E é isso que a gente vai mostrar para vocês. Então, todo o nosso sistema, né, de modificação de asfaltos passa, né, por um processo, né, de controle de dados da indústria, e isso tudo vai nos dando, né, uma condição, né, tudo isso ancorado numa rede cibernética de dados, né, para que a gente consiga tratar as nossas matérias-primas, os nossos processos, os nossos controles tecnológicos de forma integrada, para que no final nós tenhamos produto de alta performance nas rodovias. Bom, um dos grandes pontos, né, que nos chamou muita atenção, depois que nós elaboramos todo esse projeto, é o comprometimento com o meio ambiente, né, que essa indústria 4.0 tem que ter. Você não pode se caracterizar como uma indústria 4.0 se você não está em conformidade com questões ambientais. Então, sustentabilidade, uso racional da energia, zero emissão de gases de efeito estufa e investimentos em tecnologia e produtividade são também pilares que você não pode abandonar nesse sistema. E aí chegou um momento que nós tivemos, né, não a Big Data, mas, né, nosso Big Time. Aconteceu um certo momento que nós tivemos que realmente virar a nossa mesa, porque nós estávamos, digamos, tecnicamente inconformados, né, com o nosso modelo de processo de modificação de asfaltos, e nós achávamos que nós tínhamos que evoluir. E nós não conseguíamos achar um modelo, né, tão adequado ao nosso processo que nós estávamos buscando. E aí um dia, né, resolvemos virar a nossa mesa e sair do Brasil e buscar tecnologia onde tivesse essa tecnologia e que a gente pudesse trazê-la para o Brasil. E aqui, né, a gente apresenta o que é o modelo tradicional de modificação de asfaltos no Brasil, né, um reator que tem aí capacidades de 25 a 30 toneladas, ou coisa parecida, com um sistema que eu vou mostrar mais detalhado à frente para vocês. E esse modelo aqui, nós estávamos inseridos também, e aí, a partir de 2013, nós resolvemos parar de trabalhar com esse sistema, fomos viajar e fomos conhecer o que tinha de mais moderno no Brasil. E aí, você começa a buscar algum tipo de informação de aonde estão, né, as melhores indústrias, os melhores equipamentos para você performar esse tipo de modificação de asfaltos. Então, inicialmente, nós aceitamos um convite de uma empresa japonesa para conhecer a infraestrutura rodoviária do Japão, e aí lá nós tivemos os primeiros contatos, né, com alta tecnologia de modificação de asfaltos, e depois, claro que fica um pouquinho longe, né, para você ficar mantendo um câmbio aqui com a Ásia, nós resolvemos nos concentrar nos Estados Unidos e na Europa. E aí começamos também o nosso tour técnico por esses países, a fim de descobrir o que nós tínhamos que acrescentar no Brasil. Bom, esse aqui é o modelo brasileiro tradicional da América Latina também, né, de modificação de asfaltos que nós temos. Então, nós temos um grande reator. Esse grande reator aqui, ele vai receber o CAP da refinaria, ele vai receber os polímeros ou o asfalto borracha, né, o pó de borracha, e num sistema aqui de aquecimento, recirculagem e moagem de baixo cisalhamento, ele vai modificando os ligantes asfálticos que nós temos aqui no mercado nacional.
Então, nós, identificando isso e querendo fazer a migração para uma indústria 4.0 ancorada em condições ambientais, a gente começou a ver que esse sistema aqui tem um alto consumo energético, né? Você fica perdendo um enorme tempo para abastecer esse reator aqui, você tem que ter uma bomba aqui de asfalto bastante interessante para você rapidamente poder encher esse sistema aqui. Você depois também tem um outro sistema para depois continuar preenchendo com o modificador e depois você entra num outro processo de modificação. Então, isso aqui, energeticamente, é um negócio muito complicado. Você não consegue dizer que você é ambientalmente correto, que você tem baixa pegada de carbono, ou que você quer se introduzir numa indústria 4.0 com uma sistemática dessa de trabalho. E aí nós começamos a identificar também que após todo aquele esforço para você completar o reator, o sistema de modificação... Desculpe. O sistema de modificação requer altíssima temperatura, né, de 180 graus, estou sendo bem econômico aqui, mas pode atingir até 190 graus, pode atingir até 200 graus, né? E nós temos um tempo de processo muito longo. Esse sistema de recirculação, moagem por baixo cisalhamento, isso tudo vai levar pelo menos 5 horas para que você tenha 30 toneladas de ligante asfáltico modificado. Seja ele por polímeros, SBS, seja ele por borrachas inservíveis de pneus, esse sistema vai demandar basicamente esse tempo aqui, até que você consiga uma certa estabilidade desse produto. Tá? Bom, muito se fala de pré-oxidação de ligante asfáltico, né, na nossa cadeia, e eu vejo isso muito ancorado, né, o pessoal falando muito na pré-oxidação do ligante asfáltico a partir da usinagem. Né? Só que na usinagem do concreto asfáltico, o ligante ele vai ter um contato com o agregado que pode estar superaquecido e ocasionar, pela espessura, uma pré-oxidação. E todos os estudos que a gente tem notado, tem visto e acompanhado, consideram o ligante saindo desse processo como um ligante virgem. Tá? Particularmente, e pela minha equipe de técnicos, a gente já considera, né, esse processo aqui como um pré-oxidante, porque você manter um ligante a elevada temperatura, a um processo de modificação por cisalhamento, ou seja, você tem ali um estresse mecânico, você tem um estresse térmico também, por um período de 6 horas, isso pode ocasionar também uma pré-oxidação do ligante asfáltico. Tá? Então, isso a gente também identificou, né? E a gente resolveu que esse negócio aqui já não cabia para uma indústria que se diz, né, de ponta e com tecnologia bastante avançada. E aí o que aconteceu? Um dia, num desses congressos da vida, nos Estados Unidos, né, um americano quis conhecer, né, a CBB Asfaltos e, naquela conversa técnica, né, e como é que vocês modificam asfalto no Brasil e tal e tudo mais, e aí foi feita uma pergunta, depois que eu expliquei todo esse processo que vocês viram aí, surgiu uma pergunta, né, se nós fazíamos sopa de asfalto. Né? E aquilo me chamou a atenção e ele brincou comigo, né, ele disse, não, realmente, né, vocês fazem sopa, vocês pegam água, aquece a água, aí você bota uma batata, você bota uma couve-flor, você bota uma cenoura e deixa aquele negócio amolecer, né, e fica lá, às vezes você bota na panela de pressão, para dar pressão, e aí depois saiu a tua sopa. Isso aqui para nós é sopa. Né? A gente não faz esse tipo de negócio aqui. E aí eu fui tentar entender qual era o processo de modificação deles. Bom, quando isso aqui veio, né, à nossa mente, né, que nós realmente, né, vamos falar, para os países mais desenvolvidos em termos de infraestrutura de rodovias, a gente poderia estar fazendo uma sopa de asfalto. Isso nos deixou bastante inconformados com esse tipo de tecnologia e a gente resolveu mudar a mesa, virar a mesa. Bom, a regra era essa, nós não vamos mais fazer sopa. Acabou. Né? Se a CBB quer, né, evoluir no mercado dela, se ela quer evoluir como empresa, se ela quer ser uma parceira, né, dos seus clientes,
e entregar para eles o que tem de melhor em termos de tecnologia e qualidade de produto, a gente não pode mais ficar fazendo sopa. E aí, a gente começou uma relação muito próxima, né, com 2 países. De todos os países que nós visitamos e estudamos essa tecnologia para deixar de fazer sopa, nós identificamos os Estados Unidos como um país que tem uma tecnologia de aquecimento de ligantes asfálticos, com um sistema muito inteligente de transporte de fluidos térmicos, o que tem de melhor no mundo. E nós identificamos, na Europa, a Alemanha como um país a ser estudado e ser comparado com algumas coisas que nós queríamos. Então, quem não conhece, né, as famosas autobahns na Alemanha, né, as rodovias tidas como as rodovias sem limites, e aí nós resolvemos, eu e o Dr. Vinícius, fazer um tour na Alemanha, né, com uma empresa alemã, para conhecer e saber de que forma essas autobahns eram executadas, construídas na camada de rolamento, e entender como é que eles faziam a modificação do ligante asfáltico. E aí, né, surgiu um conhecimento de um know-how alemão de modificação de ligante asfáltico, por um processo que já vai ser apresentado à frente, e esse processo é utilizado de norte a sul, leste a oeste, na Alemanha, e inclusive na construção das autobahns. Nós conhecemos na época 3 empresas, né? Começamos aqui no sul e fomos até o norte, conhecendo empresas que modificam os ligantes asfálticos com o know-how alemão. E aí, nos Estados Unidos, nós também tivemos o contato com o know-how americano, né, de processo de aquecimento e armazenamento de ligantes asfálticos. Porque nós também entendíamos que o nosso modelo também aqui é um modelo bastante, não vou chamar ultrapassado, mas é o modelo que está no mercado, né, e ele pode ser também causador de alguns problemas de pré-oxidação e baixa qualidade do ligante. E aí, nos Estados Unidos, nós nos deparamos com a Ritec. A Ritec é a empresa americana com o maior know-how, né, que tem em confecção de tanques de armazenamento de ligantes asfálticos, tanto da geometria quanto do sistema de aquecimento desses ligantes asfálticos. Então, nós fizemos uma parceria com a Ritec, ela desenvolveu todo um projeto para nós, toda a nossa tancagem, todo o nosso sistema de aquecimento de óleo térmico é baseado num projeto desenvolvido para a Ritec, exclusivamente para a CBB Asfaltos, é a única empresa que tem hoje na América Latina esse tipo de modelagem de armazenamento e de transporte dos ligantes asfálticos modificados. Então, vocês vão ver algumas coisas em comum, principalmente a geometria de tanque. E aí, nós desenvolvemos em conjunto, Estados Unidos, Brasil e Alemanha, nós desenvolvemos um modelo. Essa aqui é a nossa planta de Paulínia, esse aqui é o projeto Full. Ele é um projeto que ele está completado em 50%, ele tem a parte das emulsões asfálticas, que está evoluindo agora, mas já a parte de ligantes asfálticos está instalada, e nós temos uma unidade dessa em Curitiba, mas daí já é uma unidade híbrida, porque ela é uma jovem senhora de 50 anos, e que nós resolvemos cuidar um pouquinho dela, e alteramos o seu processo de modificação de ligantes asfálticos para esse modelo também. Então, isso não é dito por nós, isso é dito por todos que nos visitam. Essa planta em Paulínia, Curitiba também, mas a planta de Paulínia, como é um projeto completo, a partir do zero, ela está aberta à visitação de técnicos, engenheiros, colegas, enfim, todos que queiram lá visitar a planta, e ela é considerada por muitos como a indústria mais moderna da América Latina e uma das mais modernas do mundo em termos de modificação de ligante asfáltico. Essa é uma vista, né, panorâmica da unidade. Vocês podem ver a geometria já dos tanques, né, totalmente compatíveis com o sistema americano de guarda, né,
dos ligantes asfálticos, de estocagem dos ligantes asfálticos. Eu vou mostrar isso aqui por detalhe, o que tem abaixo disso aqui, e aí vocês vão começar a entender qual é o diferencial. Então, nós vamos mostrar aqui o processo de produção. Né? Então, o que nós buscamos com o processo, alta performance do ligante asfáltico. E alta performance, quando eu falo alta performance, eu não estou falando de viscosidade, ponto de amolecimento e recuperação elástica. Eu estou falando de performance grade, tá? Que é o que a reologia está trazendo para o Brasil e mostrando qual é o caminho que nós devemos seguir para escolher os nossos ligantes asfálticos. Então, quando a gente fala de alta performance, a gente não fala mais de recuperação elástica, nem de ponto de amolecimento, penetração. Isso são índices empíricos e que não estão traduzindo performance de ligante asfáltico. Então, agora, com a chegada da reologia no Brasil, nós vamos falar de performance a partir do momento que nós conhecemos o DNA do ligante asfáltico, a sua reologia. Então, o processo que nós estabelecemos para a CBB Asfalto, tiramos aqueles reatores, né, de 6 horas, 5 horas de processo e tudo mais, consumo energético muito grande, estresse mecânico, estresse térmico, e nós passamos a produzir ligantes modificados a partir de um sistema contínuo. Né? Contínuo, quando eu digo, começa e termina, não tem interrupção de processo. Toda a matéria-prima passa apenas uma vez pelo sistema de modificação. Ele não fica em recirculagem. Ele passa apenas uma vez. Então, se isso aqui for uma molécula de asfalto, ela vai entrar no processo, vai passar uma vez e ela vai já para o estoque direto. Se isso aqui for uma molécula de polímero ou um pó de borracha, ela vai passar uma vez no processo e ela vai para o tanque de estocagem. Então, é um processo contínuo, que nós desenvolvemos a partir de um equipamento alemão. Nós criamos, a nossa engenharia criou toda a sistemática para que esse equipamento fosse alimentado de forma correta. Então, nós temos aqui uma câmera de modificação, que vocês vão ver um pouquinho à frente, onde ela recebe um fluxo contínuo de modificador, que pode ser um polímero SBS ou um pó de borracha, e ela recebe um fluxo contínuo do CAP. Então, essas duas matérias-primas se encontram aqui nessa câmara de modificação, e essa câmara de modificação, ela mede 40 centímetros. É desse tamanho. Então, num processo contínuo, tá? Ela vai já liberando asfalto modificado, seja ele por borracha, seja ele por polímero. Então, nós estamos falando para vocês o seguinte: a CBB Asfaltos, ela mudou, ela trocou um sistema que leva 6 horas para modificar 30 toneladas de ligante, por um sistema que consome 1 hora do tempo para fazer um ligante asfáltico muito melhor, com melhor performance, com melhor característica de desempenho. Para que isso tudo aconteça, né, nós temos que ter todo um sistema de controle, e aí começa a entrar toda a automação e programação e software para fazer com que aquele sistema consiga gerar esse tipo de produção naquele determinado tempo. Então, nós temos vários controles de pressão, temperatura, fluxo de massa, medidores de vazão e pesagem por célula de carga de todo o sistema. E esse sistema é todo ele gerenciado por um software que foi desenvolvido por nós também, e ele fica mantendo os fluxos contínuos. Nunca vai entrar asfalto demais, nunca vai entrar modificador demais, entra na forma balanceada como nós queremos que ele entre, de forma bem uniforme, bem homogênea, sem fazer nenhum tipo de estresse ao ligante que está sendo modificado. Então, não vai ter aquele momento que vai ter um monte de polímero na câmera e um pouco de ligante, ou aquele momento que vai ter um monte de ligante e um pouco de polímero. Isso, o sistema todo que gerencia a planta não deixa acontecer. Aqui está uma visão da tela de controle do sistema. Então, pesagem, vazão, tudo isso é controlado para que o sistema, de forma harmônica, isso aqui é basicamente uma sinfonia,
né, que tem que tocar todos os instrumentos certinhos para que, no final, né, nós tenhamos uma música muito bem elaborada. Então, esse aqui é um sistema que fica controlando todo o nosso processo. Tá? Então, aqui tem uma tela onde você vai inserir os dados de produção, o que você quer produzir, que tipo de produto você quer produzir, qual é a fórmula que nós temos nesses produtos, e a partir dali o sistema gerencia todo o processo. Inserção humana, pouca, apenas para resolver problemas. Então, nós destinamos os nossos técnicos para resolverem problemas, e não mais no operacional. Ok? E isso também elimina muitos problemas que a indústria apresenta quando ela fica muito num sistema manual. Né? Você fica dependendo, muitas vezes, da saúde, do bom humor, do comprometimento de algumas pessoas. Então, esse sistema é a prova disso. Esse sistema, ele diz, olha, estamos com um problema, vai lá e resolve agora esse problema. Nós não temos problema. Ok, o sistema autônomo trabalha de forma sincronizada e sozinho e vai produzir um ligante de altíssima qualidade. Bom, o que a gente consegue com esse sistema aqui? Melhor qualidade, né, pela tecnologia de autocisalhamento, menos tempo de processo, ou seja, sistema, qualquer ideia que possa se ter de pré-oxidação de ligante asfáltico não vai acontecer, ou uma má dispersão do modificador, mal processado, enfim, isso está totalmente fora de cogitação, porque 100% do material que eu coloquei aqui vai passar por aqui. Ele só vai pegar esse caminho aqui, ó, se ele passar pelo sistema de autocisalhamento. Então, eu não tenho matéria-prima que passa pelo moinho ou fica lá sobrenadando e não entra no sistema de modificação. Ele acusa 100% de recebimento da matéria-prima passando pelo processo. Então, esse ligante asfáltico que está saindo aqui na frente, ele está saindo com 100% do modificador introduzido no ligante de forma adequada a alterar suas características. Para vocês terem noção da velocidade e da performance do equipamento, aqui está um corte dele, né? O sistema de sucção dele que fica aqui na cabeça. Aqui está entrando o polímero ou a borracha moída, e pela lateral está entrando o ligante asfáltico. O tempo de retenção e o volume de matéria-prima que passa nessa câmera aqui de modificação, o volume é isso aqui, ó, 8,5 kg por segundo na média. Na média, às vezes é mais, tá? Na média. Então vejam, estresse mecânico, estresse térmico, durante 20 segundos. Nós estamos saindo de 6 horas para 20 segundos. Então, o ganho de performance, de qualidade, da inexistência de pré-oxidação do ligante asfáltico está aqui demonstrado. Tá? Isso são dados, eu nem traduzi para mostrar para vocês que não são dados nossos, são dados que foram coletados nas nossas pesquisas. O sistema de batelada, aquele de 6 horas, agitando, moendo, agitando, recirculando, consome esse tempo aqui, né? E o sistema de autocisalhamento por processo contínuo chega a ser 1/4 desse tempo no processo. Em termos de consumo energético, eu quero ser uma indústria amiga do meio ambiente, eu quero ter boas políticas ambientais, eu quero ter economia energética. Aqui, ó. A economia energética do processo de autocisalhamento para um processo de batelada. Tá? Basicamente, eu faço todo aquele serviço que um reator faz no menor tempo com um motor. Eu tiro 4, 5 motores do meu processo. Vamos para a etapa 2, que é o armazenamento. Não adiantava nada eu ter todo esse sistema de modificação ultramoderno se eu guardasse esse produto de forma inadequada. Eu teria um belo processo de modificação,
mas se eu não mudasse o meu sistema de armazenamento, correria o risco de nós entregarmos um produto que nasceu lindo, maravilhoso, com alguns problemas. Então, aqui a Ritec entra com todo o sistema de gerenciamento dos nossos tanques de armazenamento de produtos. Então vejam bem a geometria, né? Vejam, tem um símbolozinho aqui atrás, vocês não vão talvez identificar, mas é da Astec. A Astec é uma das maiores produtoras de usinas de concreto asfáltico do mundo, né? Se eu não me engano, é Chattanooga, acho que é no Tennessee ou Mississippi, né? Eu visitei essa planta deles, e vejam que a tecnologia de armazenamento de asfaltos, que a Ritec, que hoje é uma empresa da Astec, a Astec comprou a Ritec por conta dessa expertise deles aqui, vejam a geometria, né, dos tanques que eles produzem para armazenar o ligante asfáltico. Então, aqui tem uma correlação, né, altura, diâmetro, para que você mantenha o sistema de aquecimento de forma bem constante e homogênea. Você não tenha células superaquecidas ou células resfriadas. Você consegue manter o sistema aquecido de forma homogênea. Vou mostrar isso com detalhes. Aqui estão os nossos tanques. Quando nós estamos fazendo a montagem deles em Paulínia, então eles estão sem o revestimento. Então vejam que ele possui duas camadas, né, no primeiro terço e no segundo terço, que estão corrugadas. Vocês vão ver com mais detalhe, eu tenho uma foto mais próxima, mas prestem atenção nesse corrugamento aqui, ó. O que é isso aqui? Esse aqui é o sistema de aquecimento de óleo térmico externo. Ou seja, a Ritec projetou esses tanques para que todo o sistema de circulação dos óleos térmicos, que vão fazer o aquecimento do ligante asfáltico e a sua manutenção de temperatura, seja externo. O costado do tanque externo recebe todo esse óleo circulando e se movimentando, e a parte interna do tanque, ela é lisa. O costado interno do tanque é liso. Ou seja, desce nível, sobe nível, nós não temos depósito de material dentro dos tanques oxidando sob serpentinas, que é o que geralmente a gente vê por aí. As serpentinas de óleo térmico são inseridas dentro dos tanques de asfalto, e aquele sobe e desce, vai criando camadas sobre essa serpentina, e aí essa camada vai oxidando, envelhecendo, e um dia ela entra no sistema, né? Porque muitas vezes o pessoal não consegue fazer uma manutenção adequada, esse asfalto oxidado entra no sistema. Entra no sistema, aí qual é o primeiro problema? Entupimento da bomba de asfalto. Entupimento do filtro de asfalto. É a primeira coisa que acontece. Aí o teor de ligante, que era para ser 5, já começa a correr com 4,5, 4,2, 4, e o cara da usina já começa a ficar maluco, porque ele não sabe onde é que está o problema. Quando ele vai ver a bomba de asfalto dele, está lá com amperagem maluca, às vezes desarmando, e ele não sabe o que está acontecendo. Ele está recebendo material contaminado do seu próprio tanque. Tá? Então, para que a gente continue nessa evolução de uma indústria 4.0, com uma pegada boa, a gente resolveu tirar a serpentina de aquecimento do interior dos tanques, e também isso evita qualquer tipo de contaminação que possa acontecer com óleo térmico dentro dos tanques por um furo de serpentina, que isso pode acontecer. Até você ver, até a sua pressão lá de óleo térmico cair e acusar para você que você está com vazamento, você já comprometeu o teu ligante. Você já está com um despejo lá de alguns quilos de óleo térmico no teu sistema, tá? E aí o que você vai fazer se você tem 30 toneladas de ligante asfáltico modificado, que você pagou um caminhão de dinheiro por aquilo e agora está contaminado com óleo térmico? Você vai jogar onde esse negócio? Tá? A gente não precisa responder, né? Fica intrínseco. Então, vejam, esse sistema aqui, e agora a gente vai para o detalhe dele. Então vejam o costado dele, ó. Esse é o costado. Então ele sofre um aquecimento
de 2/3. Está dando uns apagões aqui. Ele sofre um aquecimento de 2/3 do tanque. E esse aquecimento, nós projetamos ele também para ser de forma inteligente. O que é um aquecimento de forma inteligente? Deixa eu voltar aqui. Conforme o volume do tanque, eu não aqueço todo o sistema. Existem sensores que vão me dando qual é a volumetria que eu tenho dentro desses tanques. E esses sensores, através da inteligência artificial que está implantada no sistema e tudo mais, vai fazendo a correção do que vai ser aquecido e do que vai ficar desligado. Ou seja, consumo energético para manter o sistema aquecido, totalmente gerenciado por um software que vai, através lá de uma continha matemática, identificar o volume que eu tenho, e ele liga o sistema adequado para aquele volume. Então, o que a gente vê nas usinas? O cara tem 30 toneladas no seu tanque. Ele vai lá e liga o sistema full de aquecimento daquele ligante. Aí ele começa a consumir aquele ligante, termina o dia, sobrou lá 10 toneladas de ligante. No outro dia, ele liga o sistema de aquecimento full. Só que ele não tem mais 30, ele só tem 10. A carga térmica que está recebendo, aquelas 10 toneladas, era uma carga térmica para 30 toneladas. E ele continua recebendo aquela carga térmica. Tá? Então, vejam bem, aqui o sistema todo está projetado para reconhecer volume e adequar o sistema de aquecimento para aquele determinado volume. Existe ali uma corrida térmica que se faz, né? E aí a gente consegue padronizar esse modelo. Gases. Voltando ao sistema tradicional dos reatores, aquele sistema fica 6 horas fazendo a sopa, ele fica emitindo gases durante 6 horas. 6 horas, gases. O nosso sistema é um processo totalmente fechado. O único ponto que nós temos para a liberação de gases seriam os tanques de armazenamento, tanto do produto que vem da refinaria, quanto do produto acabado. Mas nós, querendo ser uma empresa amiga do meio ambiente, é o nosso dever, criamos um sistema de coleta desses gases, e esses gases são coletados e direcionados para uma lavadora de gases. Então, todos os tanques têm um sistema de captação, criando aqui uma pequena pressão negativa, e ele conduz todos os gases que estão aqui dentro dos tanques para um sistema, que são essas linhas pretas aqui, e essas linhas levam a uma lavadora de gases, e esses gases são aqui depositados, lavados, e a emissão de vapor de água pela planta. Tá? Então, assim, gases de efeito estufa, zero. Garantia total. Inclusive, a CBB ela tem uma empresa contratada para fazer todas essas medições. Algumas coisas que eu vou mostrar para vocês aqui não são feitas nem pelo time da CBB. A CBB, para manter as suas políticas de compliance e ESG, ela contrata empresas que fazem a medição e a performance dos seus produtos. Está aqui o meu amigo Rafael Reis, que eu não posso deixar de cumprimentar. Por exemplo, né, a parte de misturas asfálticas, que é um outro caminho que a CBB faz também para os seus clientes. Depois de dar nossos estudos, as nossas dosagens, nós estabelecemos ao Dr. Rafael, que lá no EVIAS, através do Hamburg Test, consegue nos dizer se nós fizemos um serviço bem feito ou não, né, em termos de dosagem de mistura asfáltica. Então, todos os pontos que são muito importantes para medir a performance da nossa indústria, nós não temos isso dentro de casa, nós deixamos isso para empresas de fora,
que venham e nos certifiquem que nós estamos fazendo a coisa da forma correta. É que nem piloto de avião. Se todo dia o mesmo piloto entrasse no mesmo avião, nós teríamos muitos acidentes aéreos. É por isso que existe, né, um circuito de pilotos em aeronaves, para evitar, porque aquela aeronave, todo dia, ela tem que seguir um padrão. E todo piloto novo que chega lá vai buscar aquele padrão. Então, o que a gente faz aqui é isso. A gente faz com que empresas terceirizadas nos controlem para nos dizer se nós precisamos melhorar alguma coisa, se algo está dando errado. Bom, também não poderia fazer todo esse trabalho e eu pegasse um produto produzido com toda essa tecnologia, colocasse dentro de uma carreta qualquer e fosse entregar para vocês, né? Nós também estaríamos jogando fora todo o investimento e todo o trabalho que nós fizemos até agora. Então, nós temos uma frota destinada e ela está aparelhada a entregar esses ligantes asfálticos na mesma condição que eles foram produzidos. Temperatura controlada, sem acesso do motorista. O motorista não acessa o sistema de aquecimento, já existe lá uma inteligência que vai medindo a temperatura e startando o processo de aquecimento, e internamente nós temos um sistema de homogeneização do ligante asfáltico, evitando que ele sedimente dentro da carreta. Tá? Então, e um outro ponto que vocês não conseguem ver aqui, ó, nós temos aqui um sistema também de captação de gases no carregamento, ou seja, nós não deixamos nas plantas da CBB gases dos tanques de estocagem saírem e nem no momento de carregamento das carretas, esses gases que são gerados aqui dentro também não saem para o sistema, eles vão sendo direcionados para a lavadora de gases. A carreta é lacrada e entregue no cliente, ok? Então vamos lá. Entrada de asfalto na planta. Sistema de filtragem. Nenhum ligante asfáltico vindo da Petrobras é descarregado na planta da CBB Asfalto sem passar por um processo de filtragem. Nós filtramos na malha 4 milímetros. Produzimos, fizemos todo o processo, modificamos o ligante, vamos entregar para o nosso cliente. Quando for carregar, vai passar também no sistema de filtragem. Então, ligante de refinaria filtrado, produzido, modificado, vai carregar na carreta, processo de filtragem novamente. Tá? É a nossa garantia que nós estamos entregando um produto bom, muito bem modificado, com altíssima qualidade e que a nossa planta está performando, porque eu também tenho que saber se algo de errado possa ter acontecido aqui dentro. Então, nós também filtramos os nossos ligantes asfálticos. Para quem faz, o Luiz já sabe bem do que eu vou falar, quem mexe, por exemplo, com tratamento superficial com asfalto borracha, né, sabe que se você não tiver um asfalto borracha B22 com viscosidade de 3.000, 4.000 centipoases, por um processo de filtragem, pré-filtragem, você vai ter que fazer isso aí lá na planta. E às vezes você pode levar de 6 a 7 horas para descarregar uma carreta. Tá? Então, isso tudo nós já fazemos para todos os ligantes, seja ele modificado com borracha, com polímero, esse ligante vai ser entregue já passando num processo de filtragem. Bom, carregamento em carretas específicas, é uma frota própria que nós temos, tá? Os vapores são coletados, né? E tem o sistema de agitação, que não é o sistema transversal. Para quem não sabe, muitos de vocês podem não saber disso, essas carretas têm aqui dentro compartimentos, que são chamados quebra-ondas, para evitar que a carreta fique instável no transporte de líquidos. Todas as carretas que transportam líquidos são compartimentadas para que o líquido não faça um movimento brusco e force, né, ou crie um sistema de tombamento das carretas. Então,
se eu tenho um sistema de agitação transversal, esse sistema está compartimentado. Ele não consegue atender todo o volume que está dentro da carreta. Isso foi visto lá no começo dos anos 2000, nós já tínhamos identificado esse tipo de problema nas carretas, e aí nós resolvemos fazer um projeto, né, junto com a TB, que é a transportadora nossa, fazer um projeto para resolver esse tipo de problema. E aí nós criamos as nossas carretas, elas têm um sistema dedicado de agitação longitudinal. Toda a base da carreta, ela vai ter um pugmil, que são 2 eixos, tá? Que vão fazer movimentos sincronizados, um horário, o outro anti-horário, de forma a garantir a homogeneização desse produto também dentro da carreta. Além de eu manter a homogeneização em tanque de estoque, eu mantenho homogeneização na carreta, ou seja, o produto que você está recebendo na sua planta de concreto asfáltico, ele está da mesma forma como ele foi guardado nos nossos tanques de estoque. Vamos ver como é que funciona isso. Vamos ver se dá o play aqui. Deu. Então esse é o sistema de agitação que nós desenvolvemos nas nossas carretas. Então vejam, isso é por toda a extensão da carreta. Tá? Então é um sistema de pugmil, que vai fazendo essa movimentação, e a carreta vai mantendo esse produto, seja ele qual for, modificado com polímero, com asfalto borracha, de forma homogênea, dentro do sistema. Desculpem, mas o Steve Spielberg aí é meio fraco, né, na filmagem, mas eu acho que vocês estão entendendo, né, o que nós estamos falando. Faltou iluminação ali, entrou numa penumbra da carreta, mas enfim, é todo um sistema mecânico projetado, então todas as nossas carretas que transportam asfaltos modificados têm esse sistema de agitação longitudinal. Está vendo ali o quebra-onda, né, que compartilha. Então, se eu tivesse aqui um agitador transversal aqui por cima, ele ia ficar restrito àquela célula. Entendeu? E aí você sai com uma viscosidade de 1.500 da tua usina, chega lá na tua fábrica, chega lá com outra viscosidade, você não consegue ter uma homogeneização do produto, você começa a criar já quase que uma segregação no seu próprio sistema de carregamento. Bom, eu tenho feito essa pergunta em todas as minhas redes sociais. E aí, asfalto é tudo igual? A gente espera que vocês saiam hoje daqui com essa resposta, que asfalto não é tudo igual. A indústria de modificação de asfalto, ela tem as suas características. Todas as empresas têm o seu modelo, a sua forma, as suas matérias-primas. A única coisa que parece ser igual é o asfalto da refinaria, mas só parece também. Porque cada refinaria da Petrobras também tem as suas características de refino. Tá? Então a gente não pode mais generalizar e dizer que asfalto é tudo igual. Ah, eu vou comprar o mais barato porque é tudo igual. Esse negócio aí é tudo igual. Não é. Não é. Isso não é verdade. Tá? Controle de qualidade. Bom, quase, hein? O tempo. Vamos lá. Controle de qualidade. Quero falar muito disso aqui. Vamos falar do asfalto borracha, que é o ligante hoje mais utilizado no Brasil e o mais sensível para fazer modificação. Modificar com SBS é fácil. Quero ver modificar com borracha. Um material reciclado, não é puro, a origem dele não é pura, tá? E ele tem que ser introduzido no ligante asfáltico. E eu tenho um sistema, quando digo nós, CBB Asfaltos, tem um sistema de alta modernidade, de alta performance, eu não posso botar um material tão impuro lá dentro. Se eu botar um material impuro lá dentro, eu acabo com o meu sistema. Eu perguntei para o engenheiro alemão, se vem cá, o teu moinho aí é das galáxias e tudo mais, e aí, se entrar lá uma limalha de aço, ele assim, vai explodir. Eu falei, como vai explodir? Vai explodir. Eu assim, mas não pode. Ele assim, você já viu turbina de avião explodir com um passarinho? Eu assim, ele disse, pois é, explode. Um passarinho é nada, perto de uma turbina de avião, mas explode uma turbina de avião. Uma limalha de aço de um pó de pneu que não tenha sido controlado, explode o meu sistema. Então eu não posso ter limalha de aço no meu sistema.
Bom, deixa eu só dar uma volta aqui. Vejam a quantidade de material que tem nos pneus de veículos leves, tá? E o que tem em pneus de caminhões. Olha a quantidade de borracha natural em pneus de caminhões e de veículos leves. Olha a diferença. Polímero sintético, que não serve para muita coisa, para isso aqui, ó. Aço, olha quanto de aço tem que ter aqui e quanto eu tenho que tirar. Aqui é fácil tirar aço, eu quero ver tirar aço daqui. Tá? Carbon black, um contaminante, tá? Vejam como é que tem. E aqui os antioxidantes e material têxtil, isso aqui não serve para nada para nós, isso aqui não serve para nada. Tá? Então, pneus de veículos leves para fazer asfalto borracha não dão muita coisa de resultado positivo, dão mais trabalho do que resultado positivo. Vai dar viscosidade? Vai. Recuperação elástica? Vai. Penetração? Vai. Ponto de amolecimento? Vai. Quando vai para a reologia, não dá. Aí começa, né, os sistemas, né, para resolver esses problemas que o reciclado com esse tipo de pneu não consegue. Aí o camarada já tem que botar uma matéria-prima mais virgem lá dentro para dar uma melhorada e tal, tal. Acabou o asfalto reciclado. A partir do momento que eu boto uma matéria-prima virgem num ligante, eu não posso mais dizer que o meu ligante é reciclado. Não é mais reciclado. Ok? Ele já virou híbrido, que é a palavra da moda. Tá? Bom, vamos adiante. O que eu controlo na minha borracha? Granulometria. O que eu controlo? Limalha de aço residual. Eu tiro toda a limalha do pó de pneu que nós modificamos com asfalto borracha. Termogravimetria. Um laboratório externo controla todo o pó que eu recebo e diz para mim se o pó é do caminhão. Como é que você vai saber isso? Pelo ensaio de termogravimetria. Esse ensaio aqui diz para mim quanto eu tenho de negro, de fumo, ou carbon black, borracha natural, borracha sintética. Ele me diz tudo que eu tenho na borracha. O doutor Glicério já me apertou aqui. 5 minutos, vamos em frente. Então, nós usamos a termogravimetria para fazer esse controle. A termogravimetria, isso aqui são parâmetros que nós decidimos para o nosso pó de borracha. Então, quantidade mínima de polímero, carbon black e o resíduo mínimo que nós temos no nosso pó. Se não atender esses parâmetros, nós não temos esse fornecedor na nossa linha de entrega. E aqui, ó, 100% reciclado e 100% nacional. A CBB garante aos seus clientes e parceiros que o pó de borracha dela é 100% produzido aqui no Brasil, é de matéria-prima nacional e 100% reciclado. Eu não coloco nenhum tipo de aditivo aqui dentro para melhorar a performance desse pneu. Por quê? Porque eu escolhi o pneu de caminhão. Eu já fiz a minha escolha do pneu de caminhão. E eu tiro a limalha dele daqui, a limalha de aço, e eu consigo ter ele 100% reciclado. Cimento básico e, sim, asfalto borracha é gerador de H2S. Se você não tiver um sequestrante de H2S, você está abrindo para o meio ambiente, né, esse movimento desse gás que é altamente tóxico, altamente prejudicial à saúde humana. Então, nós temos esse sistema de controle do H2S. Todo o nosso sistema de controles, né, empíricos, reológicos, nós conseguimos, né, existe uma discussão no meio acadêmico, né, professor Glicério, do tamanho de partícula que pode ter aqui para que a reologia funcione, né? E esse tamanho de partícula tem que ser 25% da altura, né, que nós temos aqui, dessa amostra. Então, o nosso asfalto borracha consegue ser medido através do reômetro de cisalhamento. Eu vou dar uma corridinha aqui, porque eu quero falar uma coisa importante. Grau PG, que nós atingimos hoje, esse aqui é o grau verdadeiro, mas se a gente pegar um pouquinho mais, né, um grau ainda, podemos chegar até perto de 80, 81 no grau positivo. Tá? Olha aqui, ó. Antes do processo, o tamanho do nosso pó é 0,42.
milímetros. Depois do processo, é 43 micrômetros. Nós temos uma redução entre o pó que nós originalmente compramos e o que ele fica disperso no ligante de 89% de redução do seu tamanho. Isso aqui praticamente é o tamanho do resíduo lá do Carbon Black. Significa que a borracha está totalmente incorporada, 100% incorporada. O que sobrou ali de tamanho de partícula é um material inerte, é basicamente o tamanho do Carbon Black, que a gente não consegue fazer nada com ele. Alguns estudos não foram feitos por nós, né, que demonstram a performance do ligante nas misturas, né, tanto com deformação permanente, 3 vezes mais comparado com 30-45, 14 vezes superior na fadiga. Então, são resultados que não foram feitos por nós, tá? São estudos feitos por clientes, por parceiros. Hamburg Test, todas as nossas dosagens passam por esse sistema aqui de análise, deformação permanente e stripping. Vejam, aqui uma mistura densa, né, não chegou a atingir um limite que o Dr. Rafael imputou de 6 milímetros de deformação máxima, não chega a atingir nem 50% desse parâmetro. ESG, o nosso ESG não é de papel, vocês já viram, não é de papel, é de processo, está ali. Tá? Vou acabar. Todas as nossas parcerias, as nossas plantas, elas estão abertas a visitações, conhecer processo, conhecer todo o procedimento, isso tudo está aberto, nós somos uma empresa aberta, tá? Para que seja visitado e comparado os processos, nada de coisas escondidas, isso faz parte do nosso compliance. Estou terminando, professor. Indicadores de ESG que nós estamos seguindo hoje, CDP, Asphalt Institute, ANP, GHG Protocol, normas da ABNT e o Greenhouse Gas Protocol. São os sistemas que a CBB está se introduzindo para manter o seu programa de compliance e de ESG. E aqui eu só queria fazer uns agradecimentos. São todos os nossos colegas que nos visitaram na unidade de Paulínia, em São Paulo. Então, nós tivemos aí visitas ilustres, esperamos ter muitas outras. Todos esses colegas engenheiros acabaram reconhecendo esse processo, né, bastante inovador na América Latina, já reconhecido também, né, a gente já tem conversado com algumas pessoas aí da Europa, dos Estados Unidos. Os americanos agora dizem que nós não fazemos mais sopa, agora nós fazemos ketchup. Bota tomate, sai ketchup. Bota tomate, sai ketchup. Ok? Um abraço, obrigado a todos. Muito obrigado, Luiz, pela sua brilhante apresentação. A mim, pelo menos, uma realidade bastante diferente do que a gente estava acostumado a ouvir e ver em alguns slides. E eu fiquei pensando, poxa, depois de 10 anos, eu estou vendo que a gente pode implementar aí um 5, indústria 4, 5.0, cara. Que é, eu estou vendo aí a possibilidade de incorporar nanotecnologia nessa modificação. A gente colocar aí um nanotubo de carbono, uma nanoargila. Estou vendo que seria muito interessante ir nesse caminho também. Tá? E aí a gente talvez possa fazer uma grande revolução ainda maior na modificação de ligante aqui no nosso país. Ele se empolgou, eu não quis cortar. Uma pergunta para a plateia, e talvez, Luiz, a gente possa se reunir em algum momento aí você atender as perguntas todas que irão ver. Aí, beleza. Mas pelo menos uma perguntinha da plateia está aberta, então. Cristiano? Pois não. Oi, agora sim, agora ligaram aqui o microfone. Bom dia a todos. Fiquei muito contente em ouvir tudo o que o nosso amigo falou. E eu recomendo usar asfalto modificado por polímero ou por borracha. E gostaria de fazer 6 observações de forma rápida.
1968 a 1969, eu fui fabricante de semi-30. Um gasóleo mais 85-100 vindo da Reduc. Naquela ocasião, o 85-100 tinha uma densidade de 1,046. Hoje, o CAP 5060 tem densidade de 1,005. Ou seja, nós ganhamos 5% em aumento de volume. Naquela ocasião, o 85-100 tinha um ponto de amolecimento de 46. Hoje nós temos um ponto de amolecimento do 5060 de 52. Ficou mais duro. Nos anos 1970 e 1980, o módulo resiliente de misturas bituminosas em Belo Horizonte com calcário calcítico era da ordem de 25 MPa. Hoje é da ordem de 60 a 70. A temperatura, o controle de temperatura do asfalto borracha e do asfalto em geral se limita a 177, quando deveria ser limitada com viscosidade e não temperatura. Esse 177 nasceu nos Estados Unidos em 1944 por um processo de avaliação de N amostras por oxirredução, quando identificou-se que as reações de oxirreduções, por serem exotérmicas, liberam calor. E o valor médio da temperatura era de 177. Em 1944, quando nós hoje deveríamos fixar em temperatura máxima, não em viscosidade máxima, não em temperatura. E para isso nós temos os fluxantes, para reduzir as viscosidades. Eu sugiro que todos nós deixemos de usar CAP convencional, ou usa com polímero ou com borracha. Bom, as considerações finais, doutor Glicério. Ok, são colocações, não é propriamente a pergunta, mas quem tem pergunta, então, estante da CBB, por gentileza. Eu convido aqui a nossa participante da mesa para fazer a entrega aqui, em nome da BPV e da BTR, uma lembrancinha aqui do nosso encontro e também o certificado de apresentação. Muito obrigado, Luiz, pela sua Obrigado. E algumas perguntas serão encaminhadas para o nosso palestrante Luiz Henrique Teixeira. Muito obrigado. Obrigado. Dando continuidade